Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos sentar no nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pegue a sua Bíblia, que hoje nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema que vai estar aí na tela. Ó. Nossos olhos estão postos em Ti. Repita comigo e diga: nossos olhos estão postos em Ti. Vamos abrir a Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, no versículo 12. A pergunta é: o que fazer quando não há saída? O que fazer quando nós não encontramos solução para os problemas? O que fazer quando nós estamos cercados pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, quando a nossa vida está tomada por problemas e nós não encontramos forças para reagir, nós não encontramos força para revidar, nós não temos mais expectativa de melhoras, nós nos vemos num beco sem saída, porque assim nós nos encontramos em vários momentos ao longo da vida. Porque a vida, ela é uma guerra, sim ou não? A vida é uma guerra. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar lutando uma grande guerra. Não tem jeito, não tem para onde correr. E Jesus foi claro, foi preciso, quando ele disse assim: no mundo tereis aflições. Quer dizer, enquanto você estiver no mundo, é guerra. Sim ou não, gente? É luta, é um problema atrás do outro. Você mata um leão hoje e já deixa o outro amarrado para amanhã. Não é assim? E às vezes a guerra se eleva, cresce, e nós nos vemos sem saída. E nós nos encontramos sem forças para reagir. É guerra na família, é guerra no casamento, é guerra na criação dos filhos. Quem tem filhos sabe do que eu estou dizendo. Quem é casado vai ter guerras, lutas no casamento. É guerra na saúde, é guerra financeira. É luta para você manter o seu padrão de vida, pagar as contas, ainda mais com as crises que acontecem de tempos em tempos. Agora, por causa dessa pandemia, fecha comércio, gente desempregada. Ontem eu recebi um vídeo de um rapaz do interior de São Paulo. No vídeo ele mostra assim, o poste de luz. E ele diz assim: está vendo lá? Ó, cortaram minha energia hoje. A companhia de luz veio aqui, cortou minha energia hoje, porque eu não tive condição de pagar a conta. Porque o meu serviço, o meu trabalho, o trabalho que eu sempre fiz, com o qual eu ganho a vida, foi considerado um trabalho não essencial. Ele fala: eu sou garçom, eu trabalho com isso a minha vida inteira. Assim eu construí minha casa, assim eu tenho criado meus filhos, minha família. Mas de um tempo para cá, de um ano para cá, eu não trabalho mais porque o meu serviço não é essencial. Então, conforme eu fui rebolando e apertando, fui mantendo, mas chegou um ponto que eu não tive condição de pagar. Eles vieram aqui e cortaram. Aí ele disse assim: eu vou ter que falar para as minhas 3 filhas que hoje elas vão ter que tomar banho gelado, porque eu não pude pagar a conta de luz. Se um negócio desse não mexe com você aqui dentro, é porque aqui dentro já não tem mais nada. Coisa séria, né? É guerra, é luta, é batalha. O outro lutando para manter o seu comércio, para manter a sua loja. Outro correndo risco, orando: Senhor, abençoa o meu patrão lá, porque se eu ficar desempregado, como é que eu vou fazer? É guerra para todo lado. Além disso, a pandemia. É luta de todo jeito, é guerra de tudo que é canto. A vida é assim.
Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por isso. Na criação dos filhos tem guerras. Eu compartilhei na rede social esses dias uma foto, uma imagem de um pregador americano. E ele falou a coisa mais acertada que eu ouvi até hoje. Ele disse assim: muitas pessoas estão criando seus filhos para ter sucesso financeiro. E estão esquecendo de treinar os seus filhos para serem servos de Deus. Aí ele fala assim: se você conseguir fazer do teu filho um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, e ele ter um patrimônio maravilhoso, se tornar uma pessoa riquíssima, mas não for um servo de Deus, você fracassou como pai. Você fracassou como mãe, não é verdade? O que adianta você se esforçar, pagar o melhor colégio, a melhor faculdade, teu filho se torna um doutor, e aí tem um sucesso maravilhoso na vida, mas a vida sentimental é um fracasso. A saúde é um fracasso. Tem dinheiro no bolso, mas não pode comprar a vida. Não adiantou nada. E o pior de tudo, quando Jesus voltar, isso aqui tudo vai se perder. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que adiantou? O que adiantou? Então nós temos que lutar a guerra de fazer com que os nossos filhos se tornem servos de Deus. Para nós sermos servos de Deus já é uma guerra, sim ou não? Todo dia você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que vencer sua natureza, sua carne. Lutar contra as suas vontades a fim de fazer a vontade de Deus é guerra para todo lado. E às vezes a guerra vai se tornando cada vez mais apertada. E aí você chega num ponto que você avalia e fala: ó, já orei, já fiz o que eu aprendi a fazer, já busquei a Deus, já fiz tudo e não tive resposta e não veio o resultado. E aí você se vê sem chão, sem saída. A pergunta é, nessa hora, o que fazer? Quando acabam-se os recursos, quando acabam-se as forças, quando não há mais o que fazer, o que nós podemos fazer nessa hora? E eu queria ler com você um trecho, um pedacinho da oração do rei Josafá, porque o Josafá se encontrava desse jeito. Juntaram 3 reis, o rei dos Moabitas, o rei dos Amonitas e o rei dos povos que habitavam a montanha de Seir. 3 exércitos fizeram uma confederação e vieram contra Judá para destruir o rei Josafá. E o Josafá, quando recebe a notícia, vai dar uma analisada na situação. Quando ele olha, ele põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, não tem o que fazer. Se eu juntar todo o meu exército, se eu pegar todo o orçamento de guerra, se eu chamar os civis para lutar na guerra, ainda assim não é o bastante. É muita gente. É impossível vencer. Então o que o Josafá fez na hora que ele se viu assim, sem saída? Ele chamou todo mundo e falou assim: gente, vamos para a igreja. Vamos para o templo. Mandou que todo o povo se reunisse diante do templo. Proclamou um jejum. E foi orar, foi buscar a Deus. E aqui é bom entender o seguinte: o jejum não é greve de fome para você sensibilizar a Deus, hein? Tem gente que acha assim: não, eu vou fazer um jejum para o diabo cair. O jejum não mata o diabo, não. Não vou fazer um jejum para Deus me abençoar. O jejum não sensibiliza a Deus. Deus é espírito. Deus não é emoção, sentimento. Para falar: olha, deixa eu responder, senão ele vai morrer de fome. Não. Fica com fome aí para você ver. Ele leva você, ele fala: ele me ama, vou trazer logo para cá. O jejum, ele serve para você se limpar de toda carnalidade, da sua própria natureza e poder se aproximar de Deus e ouvir a voz dele. Só isso. E o Josafá reconheceu: esse momento é momento de jejum. Vamos todo mundo jejuar. E aí quando ele chega no templo, ele faz uma oração. E a oração dele é modelo para nós. Porque no versículo 12 aí, ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós
não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que o Josafá estava fazendo? Ele estava tratando a guerra, que era um problema natural, que era um problema humano, que era um problema desse mundo, ele estava tratando aquilo de maneira espiritual. Ele estava tratando aquilo em oração, ele estava resolvendo aquilo com Deus. E é isso que nós temos que fazer. Na hora que você estiver na guerra, e você vê o seguinte, não tem mais jeito, não tem mais saída, acabaram-se as minhas forças, os meus recursos, eu já fiz tudo o que eu sabia, não deu certo. Nessa hora, você tem que desconsiderar o que é natural e começar a tratar com o espiritual. Nesse momento, é o momento de você se voltar para Deus e buscar o Senhor. Olha o que o Josafá fez. Ele deu as costas para a guerra e se voltou para o altar de Deus. Ele deixou de olhar para o problema e foi olhar para Deus. Ele tirou os olhos do problema, entende isso? Tirou os olhos do problema e começou a olhar só para Deus. Deu as costas para o problema e foi olhar para Deus. Se voltou para Deus, foi buscar a Deus. E a oração dele também tem lição para nós. Porque tem gente que não ouve a palavra, ou quando ouve não coloca atenção, não entende, não busca, não vai buscar a Deus e fica igual papagaio, repetindo o que os outros falam. A pessoa chega aqui, tá parecendo um frango depenado, todo lascado. Fala assim, o que foi? Eu estou com um problema aqui, uma derrota desgraçada. Aí você fala assim, não, nós vamos orar, vamos fazer um ato de fé, vamos determinar, você vai vencer em nome de Jesus. Aí a pessoa diz assim, não, eu já venci. Está morrendo e está falando que já venceu. Você fala, não, fica na fé que vai dar tudo certo. Não, já deu. Não deu, está dando tudo errado, pô. Mas é porque aprendeu a ficar repetindo, como se aquilo fosse fazer diferença. O Josafá não chegou no tempo e falou, Senhor, a gente crê, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. Não, o Josafá chegou diante de Deus e falou, Senhor, estou perdido, não tenho força e nem sei o que eu faço. Todavia, os nossos olhos estão postos em Ti. O que o Senhor falar, nós vamos fazer. O que o Senhor mandar, nós vamos obedecer. A gente confia no Senhor. O Josafá, preste atenção nisso, tirou os olhos do problema e colocou os olhos aonde, gente? Em Deus. Quando eu falo para você colocar os olhos em Deus, eu estou falando para você colocar os olhos na palavra de Deus. É desconsiderar o natural e considerar o espiritual, a palavra. É desconsiderar o problema e considerar a fé, o que a palavra de Deus diz. Uma vez eu coloquei a foto, vê se tem a foto aí, ele põe na tela se tiver. Tinha dois rapazes assim, um de frente para a televisão, com a mão na cabeça, falando assim, estamos perdidos. O outro estava de frente para a Bíblia, com a Bíblia na mão, falando assim, estamos salvos. É o que está acontecendo hoje. Quem está olhando notícia, não está conseguindo olhar para Deus. Porque quando você olha para Deus, você vê o seguinte, isso aí que está acontecendo, já está tudo profetizado aqui, já falou o que ia acontecer, e eu já sei até como resolver, já venci. O medo vai embora quando você coloca os olhos em Deus, quando você olha para a palavra de Deus. Talvez eu estou falando isso e você está enfrentando uma guerra financeira. Talvez você está enfrentando uma guerra contra uma enfermidade. E você diz assim, o médico já me desenganou, pastor, não tem o que fazer. Tire os olhos da guerra, tire os olhos do problema e coloque os olhos em Deus, na palavra dele. Amém, gente? Assim é que nós venceremos a guerra. Desconsiderando o natural e considerando o espiritual. Desconsiderando o problema e considerando a palavra de Deus e a fé. A hora que você faz isso, o medo vai embora. A alegria vem, a força vem.
e é nessa hora que Deus começa a agir. Amém, pessoal? Uma certa vez, os discípulos de Jesus estavam num barco atravessando o mar da Galileia. De repente veio uma tempestade e eles estavam na embarcação se segurando como podiam e torcendo para aquilo acabar logo, porque no meio de uma tempestade, em alto mar, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai ligar para quem? Vai chamar quem? Está perdido. Aí eu falei o seguinte também, ó. Quando você está no meio do mar, ainda mais envolto por uma tempestade, e você não vê a terra, você não tem pontos de referência. Vocês já estiveram assim no meio do mar? Quem já esteve? Já. Quando você olha em volta assim, tudinho, você não tem referência. Então você não sabe para onde você está indo. Você fala assim, não, vou para frente, aí você vai. Aí se você parar um pouquinho e você quiser continuar, você já não sabe mais se você está indo para o lugar certo. Você não tem referência. A mesma coisa é se perder num deserto. Já se perdeu num deserto? Deserto mesmo. Nunca foram para o deserto? Vocês nunca foram? No deserto, você olha em volta assim, não tem nada diferente para você botar os olhos. Então, você não sabe para onde você está indo. Você perde a orientação. Vocês já pilotaram um avião no meio de uma tempestade? Não? Que vida é essa que vocês estão vivendo? Você não foi para o mar, você não foi para o deserto, não pilotou um avião. Que vida é essa, gente? Uma vez eu vi um programa de aviação e eles fizeram um teste. O piloto do avião vendou os olhos. E ele tirou do piloto automático e começou no mush a conduzir a aeronave. Ele começou a andar torto e dar volta assim, ele não sentia, para ele estava no rumo. Aí ele estava explicando. Se não fossem os instrumentos que tem hoje no avião, como tem nos barcos, né, nos navios, GPS, transponder, aquele negócio todo de localização, o piloto, ao entrar numa nuvem, se perderia totalmente. Ele não sabe para onde está indo, porque ele não tem referência. Os discípulos estão no meio do mar, desesperados, porque eles não sabem o que está acontecendo, da onde está vindo a tempestade, para onde ela vai, para onde eles estão indo, o que vai acontecer em seguida, eles estão perdidos. Até que a 4ª vigília da noite, diz a Bíblia, Jesus vem até eles andando por cima das águas. Vocês já viram alguém andar sobre as águas? Nem isso. Jesus vem andando por cima das águas. Era madrugada, era um período entre 3 e 6 da manhã, tudo escuro. Eles só conseguem ver uma sombra, a silhueta de um homem. E quando eles veem aquilo, eles gritam desesperados, pensando que é um fantasma. Isso está lá em Mateus 14, não precisa nem abrir não, ele vai pôr na tela aí, ó. Mateus 14, 27. Põe lá. Diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha o 30. Mas, não, volta, 29, perdão. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi aonde, gente? Foi aonde? Na direção de Jesus. Preste atenção. Jesus os tranquiliza. Calma, coragem, força aí, gente. Sou eu, não tenham medo, já está tudo bem. Aí o Pedro, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eu quero andar aí também. Jesus falou, pode vir. O Pedro, preste atenção nisso, desceu do barco e ficou em pé em cima do mar. É possível alguém ficar em pé em cima das águas? Só se tiver uma plataforma embaixo. Não é o caso. Eles estavam no meio do mar, enfrentando uma tempestade. Mas veja, quando Deus opera, as leis da natureza, da física, da gravidade não impedem. Quando Deus opera, as leis de um país não atrapalham. Quando Deus opera, não tem nada que o impeça de agir. Amém, gente?
o Pedro desceu do barco e pisou em cima do mar e ficou em pé. E ele começou a ir na direção de Jesus. Bom, no meio do mar eu falei para você, não tem noção de direção. Para o Pedro ir na direção de Jesus é porque ele estava olhando para onde? Para Jesus. Jesus se tornou a referência. Então ele conseguia andar na direção certa. Veja uma coisa. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o mar não conseguia tragá-lo, afundá-lo. A tempestade, as guerras desse mundo já não surtiam efeito sobre ele. Ele estava imune a tudo isso. Quando você coloca os olhos na palavra de Deus, você vai continuar vivendo no meio da guerra, mas a guerra não vai conseguir tocar em você. Assim foi Pedro no meio do mar. Assim foi Daniel na cova dos leões. Assim foi Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Tudo aquilo que deveria destruí-los não surtia efeito contra eles. Porque os olhos deles estavam aonde? Em Deus, na palavra. Nós estamos vivendo uma crise, uma pandemia. Você pode estar doente, você pode estar enfrentando um problema na tua família. O diabo se levantou. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas enquanto você estiver com seus olhos na palavra de Deus, nada do que está acontecendo à sua volta vai lhe afetar, vai lhe destruir, vai conseguir tocar no que é seu. Amém, gente? Amém, pessoal? Coloque essa palavra dentro de você. Essa é a palavra de Deus. Agora diz o versículo 30 assim. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Preste atenção. Você já reparou em alguma coisa? Reparar é diferente de olhar. Eu estou aqui, eu estou olhando para você, olho para cá, olho para lá, olho para todo mundo, olho na câmera aqui para quem está em casa, olho para cima, olho para baixo. Mas quando você repara, você para tudo e você coloca os seus olhos somente naquilo. Eu falei nos cultos da manhã. Eu lembro, há algum tempo atrás, quando eu comecei a reparar na Daiane. Eu comecei a reparar na minha mulher. Ela estava na igreja, ela passava, eu estava assim no meio do pessoal, jovens, obreiros, todo mundo conversando, e aí, vamos jogar bola? E todo mundo falando. Quando ela passava, eu ia seguindo ela, medindo, olhava. Aí o pessoal falava, você entendeu? Eu falei, não, o que vocês estavam falando mesmo? Quer dizer, desligou daqui, eu estava reparando lá. Quando Pedro começou a reparar no vento, ele tirou os olhos de Cristo, ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou os olhos da palavra e começou a prestar atenção nas coisas que aconteciam à sua volta. É o que fazem as pessoas hoje, quando deixam de considerar a palavra de Deus e começam a olhar as notícias, e começam a conversar sobre os problemas, a reclamar. É porque para mim não dá certo, é porque para mim as coisas estão difíceis, é porque para mim não tem jeito, eu nunca consegui ser feliz no amor, eu não tenho sucesso no casamento, eu não dou sorte na vida, eu nasci pobre, eu não tive oportunidade. Começa só a falar de problema, fala de problema, fala de problema, fala de problema, você não consegue olhar para a palavra, porque você está reparando na força dos problemas. E quando a gente faz isso, a gente começa a sentir medo. O medo acontece para todo mundo, vem para todo mundo. O Pedro estava vencendo a tempestade e o mar, nada mais desse mundo o afetava. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para os problemas, começou a afundar porque teve medo. E quando ele afundou, ele começou a gritar, Senhor, salva-me. Aí no 31 diz assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que, Pedro? Você está vindo tão bem. Por que você duvidou? Você está vindo tão bem. Você estava vencendo. Estava todo mundo chorando e você estava firme aí. Por que você duvidou?
Você duvidou porque você tirou os olhos da palavra, do que a Bíblia diz, e começou a reparar nos problemas. Você duvidou quando você começou a falar mais dos seus problemas do que da sua fé. Você duvida quando você para de olhar para a palavra de Deus e começa a ouvir o que as pessoas dizem, a reparar nas guerras, nas lutas. Nessa hora a gente afunda. Então, se você está desse jeito hoje, tira os olhos do problema, tira os olhos das crises, tira os olhos das más notícias, pare de falar do seu adversário, pare de falar da sua guerra, olhe para Deus, considere a palavra de Deus. Quando você olhar para a Bíblia e para a palavra, o medo vai embora e a força de Deus entra dentro de você para te levantar. Diga glória a Deus, gente. Domingo que vem eu quero continuar falando com você sobre o que aconteceu em seguida com o Josafá. Porque o Josafá fez a oração, Deus respondeu. E quando Deus responde, o que a gente faz? Eu vou falar no próximo domingo sobre isso. Então se prepare, porque Deus está preparando a tua vitória em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, gente? Amém.